Filoporífera, bora lá, gente. Tema da nossa aula de hoje. Primeiro filo dentro do reino animal a ser estudado. Então, bora lá, meu povo, direto ao assunto, disposição. Aqui é assim. Olha para cá. Quem são esses animais? São as chamadas esponjas e os poríferos. Onde é que eles vivem? Eles habitam apenas, exclusivamente, um ambiente aquático. Tanto de água doce como também um ambiente salino, água salgada, os mares. Principalmente nos recifes de corais, em águas rasas e quentes. Mas também podem ter espécies em águas profundas. Perfeito? Bora para cá, meu povo. São sésseis, as esponjas são animais sésseis. O que significa isso? São animais fixos, que não se deslocam, não tem esse estilo de vida de estar se deslocando. Próximo ponto. Possuem forma, tamanho e cor variável. Está aí para vocês na tela. Então tem de todo tipo, certo? Grande, pequeno e diferentes cores e formas. Próximo ponto aqui, olha para cá. Algumas espécies, não todas, possuem a capacidade de sintetizar substâncias tóxicas que já se sabe que têm propriedades farmacológicas, como, por exemplo, propriedades para combater o câncer. E aí existem vários pesquisadores que mergulham e coletam várias espécies, levam para laboratório para poder pesquisar justamente essas substâncias. Perfeito? Vem comigo. Esse próximo ponto eu queria chamar bastante atenção. Às vezes cai nas questões. As esponjas, no caso os poríferos, eles não possuem tecido verdadeiro. Se eles não possuem tecido verdadeiro, eles fazem parte do sub-reino chamado Parazoa. É aquele sub-reino dos parazoários. São animais que, repito, não possuem tecidos verdadeiros. O eumetazoa, os metazoários, aí sim possuem tecidos verdadeiros, que é a grande maioria. Beleza? Bora para cá, acompanha comigo. Organização corporal. Tá aqui o desenho de uma esponja. Esse formato de vaso é um dos mais frequentes nas espécies. E aí a gente pode ver que a esponja, ela possui esse espaço central aqui, chamado de espongiocele. Antigamente se chamava de átrio. Essa abertura superior nós chamamos de ósculo. A parte aqui embaixo, que está no substrato, nós chamamos de base, certo? E podem perceber que lateralmente elas possuem, olha, poros que não são tão espessos aqui. A gente faz maior no desenho para vocês poderem entender as partes dela, certo? Então esses poros a gente vai falar justamente aqui quando iniciarmos tipos de célula. Então o que é que acontece? As esponjas, elas a todo momento estão recebendo água. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A todo momento a água entra lateralmente aqui pelos poros, do meio externo passa pelos poros, entram aqui na cavidade central, nesse espaço central chamado de espongiocele, e depois essa água é eliminada pela abertura superior chamada de ósculo. Perfeito, gente? Então já falei dessas partes constituintes aqui. Agora a gente precisa conhecer as células que compõem as esponjas, que compõem os poríferos. Então existem células de diferentes tipos. Muito cuidado, gente. Possuem células, mas essas células não são capazes de se organizarem, de se diferenciarem em tecidos especializados. Não esquece isso, extremamente importante. Então, bora conhecer os tipos de células. Vamos conhecer as células de fora para dentro, certo? Olhando aqui, presta bem atenção, dá o zoom aí, como eu sempre falo. Olha o pincel aqui. Essas células aqui, olha, que estão mais externamente, tá vendo? Olha que eu estou passando o pincel, olha aqui, ó. Essas células externamente achatadas, que são células, no caso aqui, achatadas, elas são chamadas de pinacócitos. Olha para cá.
Os pinacócitos são essas células achatadas que têm a função basicamente de quê? Perdão, aqui. De revestimento externo. Então elas revestem externamente a esponja. A função dessas células é isso aí. Bora para cá. Entrando mais um pouco, além dos pinacócitos, a gente começa a conhecer agora os porócitos. Quem são os porócitos? Olha para cá. Porócito. Cito significa o que, gente? Célula. Poro significa orifício, um canal interno. Então, os porócitos são justamente essas células aqui, olha. Então, são células assim, gente. O porócito, ele é assim. Ele não é apenas essas aberturas, ele é desse jeito. Então, se eu estou falando que ele é uma célula, ele tem núcleo, tem as organelas, tudo aqui, mas ele tem um canal por dentro. Ele é oco por dentro. É uma célula oca por dentro, para que vocês entendam, certo? E esse canal interno aqui é o poro do porócito, certo? Deu para entender? Então aqui eu tenho um porócito, aqui eu tenho outro, e outro, certo? Então o porócito, ele possui, são células que possuem um canal central, e aí por isso forma-se o poro, certo? Esse porócito que está aqui, cada célula dessa, cada porócito desse, que tem esse canal aqui aberto, esse poro, permite que a água entre aqui. Então a água, ela vai entrar justamente do meio externo para o interior aqui da espongiocele, a partir de quem? A partir desses porócitos, certo? A partir desses porócitos. Então, a função deles é permitir a entrada da água. Então, gente, não esquece, a água ela vai sempre entrar, está aí na tela para vocês, o fluxo de água vai ser sempre do ambiente externo para o porócito, para a espongiocele e depois saindo para o ósculo. Perfeito? Essa é a sequência, é o sentido da água, do fluxo da água. A água não vai sair pelo porócito, ela sempre entra. Ela sempre vai sair por onde? Pela abertura superior chamada de ósculo. Beleza? Entendido isso, vem para cá, próximo tipo de célula. Colanócitos, atenção, essa célula é extremamente importante para as esponjas. São células, olha para cá, flageladas, olha, coloquei aqui, flageladas, que tem o formato ovoide e elas revestem internamente, o desenho já está mostrando, internamente a espongiocele. Nem sempre os coanócitos vão estar revestindo internamente a espongiocele, nem sempre, certo? Mas nesse caso aqui, sim. Então, essas células ovoides flageladas, elas têm o flagelo e tem um formato, tem projeções aqui da região do citoplasma, projeções citoplasmáticas que formam um funil, certo? Então elas têm esse flagelo aí e ao redor dele uma espécie de projeções formando um funil. Tá aí na tela também para vocês. Esses coanócitos, eles vão ter a função, muita atenção agora, que olha a importância deles. Eles vão estar aqui, olha, promovendo, realizando diferentes funções. Eles estão relacionados com a nutrição da esponja, a nutrição do porífero, através de filtração. É por isso que as esponjas, elas são animais filtradores. Vou explicar isso para vocês. Por que os porócitos, os coanócitos estão relacionados com a nutrição? A partir de filtração. A água entra aqui, olha, pelos poros. Quando a água chega aqui, acompanha aqui, ó. Quando a água chega aqui dentro da espongiocele, esses porócitos começam a movimentar o flagelo. Então essa água começa a circular aqui dentro. Essa água tá cheia de quê, gente? De oxigênio e também de partículas de nutrientes, partículas orgânicas em suspensão nessa água. Então, quando ela entra aqui, os coanócitos começam a movimentar aí dentro os flagelos, essa água fica circulando aqui dentro e essas partículas orgânicas vão ficar retidas nos conócitos. Por isso que a gente chama o processo de filtração. Então eles retêm as partículas orgânicas aí que servem de nutrientes.
E esses nutrientes, olha para cá, aqui nos conócitos, vão passar para outro tipo de célula. Olha para cá. Quem são essas células de vermelho aqui? Já estou me antecipando. São os chamados amebócitos, certo? Esses amebócitos aqui são células que ficam aqui dentro, para lá e para cá, certo? Eles ficam se mexendo aqui dentro, eles não param, ficam perambulando aqui. Então, repito, os coanócitos retêm aqui, absorvem as partículas de nutrientes e passam para quem, gente? Para os amebócitos, certo? Então, eles têm essa função de participar da nutrição, beleza? E, além da nutrição, eles participam da respiração e excreção. Por quê? Porque, olha, eu falei para vocês, eles começam a se movimentar aqui, os flagelos, essa água fica circulando aqui, e aí, o que é que ele faz? Ele também vai fazer com que ocorra uma maior oxigenação aqui de todas as partes da esponja, porque ele movimenta a água. Então, o oxigênio da água vai oxigenar todas as partes da esponja. E o gás carbônico que está aqui na esponja vai sair junto com os excretas. Olha a excreção aqui, a função. Junto com os excretas, que são substâncias indesejáveis para o animal, no caso para a esponja, e aí esse gás carbônico com os excretas sai nesse movimento da água pelo ósculo. Então sai o que não presta, fica nutrientes orgânicos em suspensão na água com o oxigênio. Beleza, gente? Então eles são, por conta de tudo isso, animais filtradores, filtram partículas que estão em suspensão na água. Deu para entender isso aí, gente? Vem para cá. Amebócitos, que foi justamente as células que eu falei aqui, essas células vermelhas. Esses amebócitos aqui, eu disse a vocês agora há pouco, eles recebem as partículas de nutrientes, as partículas orgânicas que vêm, que ficaram retidas aqui nos conócitos. Ao receber, o que é que eles fazem? Eles promovem, olha a função deles aí, a digestão. Atenção, eu não coloquei aqui e é fundamental, tá na tela aí. Essa digestão é uma digestão, estou colocando aqui, ó, para quem copia, intracelular, certo? Mas está na tela, fiquem tranquilos e está no material de vocês. Então, essa digestão, ela vai ocorrer dentro da célula. De que tipo de célula? Dentro dos amebócitos. Eles digerem esses nutrientes e ao digerir esses nutrientes, eles não vão ficar aqui parados. Eles ficam perambulando aqui, para um lado e para o outro, certo? Aqui dentro, nessa região que nós chamamos de mesoílo. Todo esse espaço aqui é chamado de mesoílo. Então eles ficam distribuindo para outras células aqui. Distribui para os pinacócitos que estão mais aqui externamente, distribui para todas as células que estão por aqui. Então eles ficam, repito, circulando e distribuindo nutrientes. Essa é a função deles, digerir esses nutrientes por digestão intracelular, como também o quê? Distribuir. Está aqui a função deles aqui, certo? Mas eles têm uma outra função, que é o quê? Eles são células totipotentes, extremamente importante isso, meu povo, porque eles originam todas as células da esponja. Pinacócito. Qual é a origem dos pinacócitos? Veio de onde? Veio dos amebócitos. Amebócitos se transformaram, se diferenciaram em pinacócitos. Os porócitos surgiram de onde? Deles. Os coanócitos também surgiram deles. Todas as células vieram justamente dos amebócitos. Então eles são, olha para cá, totipotentes. Perfeito? Deu para entender isso aqui, gente? Pessoal, quando a gente fala de digestão intracelular, as questões gostam muito disso. Significa dizer que eles não, por exemplo, a esponja não libera enzimas aqui na água, nesse espaço aqui, e aqui não vai acontecer digestão. Isso acontece no estômago da gente. Nós temos digestão extracelular, fora da célula, lá dentro do estômago, certo? Mas no caso aqui a digestão é só intracelular, não esquece isso. Fundamental fixar isso na tua cabeça. Beleza, gente? Olha para cá. Elementos esqueléticos. Os amebócitos, eu digo a vocês, eu disse
Eles ficam no mesoílo aqui circulando, né? Ficam para cima e para baixo, perambulando aqui. O mesoílo, repito, é esse espaço aqui. Pessoal, no mesoílo, além de ter amebócitos circulando, tem também elementos esqueléticos. A esponja, olha para cá. Vocês notem que ela fica durinha para cima, ela está ereta. Ela não está amolecida, flexível, parada, né? Deitada. Então, essa sustentação esquelética se deve a esses elementos esqueléticos aqui, que são quem? Justamente, opa, para cá, as fibras proteicas, que são esses emaranhados aqui de proteína filamentosas, fibrosas. Essas proteínas são chamadas de esponginas. Espongina, já lembra, de esponja, certo? E além de fibras proteicas, existem as chamadas espículas, aqui, de verde aqui, olha. Essas espículas que têm forma de estrela, diferentes formatos aí, de asteroides, enfim. Essas espículas contêm sílica, são espículas silicosas e espículas que possuem carbonatos, principalmente o carbonato de cálcio. São elas também que vão participar do esqueleto, da sustentação, promover a sustentação, no caso da esponja, certo? Essas espículas surgem a partir de escleroblastos. Blasto, não esquece em biologia, sempre que tiver no final blasto, significa célula jovem. São células jovens e esclero tem a ver com esqueleto. São células jovens que secretam. Secretar é produzir. Eles produzem as espículas. Eles produzem a sílica e o carbonato de cálcio, pegam do ambiente ali e produzem essas estruturas, certo? Já as fibras proteicas de espongina, certo? São secretadas por outras células chamadas de espongioblastos. E os espongioblastos e os escleroblastos surgiram, são originados de onde? São originados, quem é a célula totipotente dos poríferos? São originados a partir dos amebócitos. Os amebócitos se diferenciam, se transformam em espongioblasto. Os espongioblastos produzem fibras de espongina, que são esses emaranhados aqui, que vão dar sustentação, mas ao mesmo tempo um pouco de flexibilidade ao corpo da esponja. Já os escleroblastos, eles vão secretar, repito, as espículas, que são formadas por sílica e carbonatos e vão também colaborar na sustentação do animal, no caso, na sustentação do porífero. Perfeito, pessoal? Entendido isso, bora agora para o próximo vídeo e avançar aí no conteúdo. Bora lá! Bora lá, meu povo, vamos dar sequência. A gente vai agora identificar e caracterizar os tipos estruturais de poríferos, de esponjas. Então, olha para cá. Existem esses três tipos aqui, vou falar de cada um deles. Primeiro, o asconoide. São aquelas esponjas que têm o formato de vaso. Então, o tipo asconoide é o tipo mais simples, mais frequente de se encontrar. Ele apresenta como característica a espongiocela revestida por coanócitos. Então, olha aqui, ó, a espongiocela, dá o zoom aí, gente, cheia de coanócitos aqui revestindo ela. Isso é bem característico desse tipo aí de esponja. Como é o fluxo de água nesse tipo de esponja? Simples, gente. Olha, a água está no meio externo, entra pelo poro, desemboca aqui na espongiocela e aqui na espongiocela é eliminada pelo ósculo até o meio externo. Perfeito? Esse é o fluxo de água, bem rápido. A água entra e sai. As partículas ficam retidas porque são, repito, animais filtradores. Tá aqui o fluxo de água, tudo que eu falei. Perfeito? Bora para cá. Tipo ciconoide. Pessoal, o tipo ciconoide, ele é um tipo que são, na verdade, esponjas maiores do que o tipo asconoide. Dá para ver aqui no desenho. E aí, a gente vai apontar algumas características agora. Por exemplo, a espongiocela do tipo ciconoide, tá aqui, ó, é esse espaço aqui. Veja que a espongiocela é mais estreita do que o tipo asconoide, certo? E além de ser mais estreita, atenção, a espongiocela aqui, ela não é revestida por coanócitos.
Os coanócitos estão azulzinhos aqui, revestindo outro local, que eu vou dizer agora. Então, olha só, existem dois tipos de canais aí presentes. O canal aferente, ou os canais aferentes, e o canal radial, ou canais radiais, no plural. Então, quem são esses canais? Vem comigo, dá o zoom para poder enxergar bem isso. Olha só, esse aqui que eu estou passando o pincel, isso aqui é um canal aferente, isso é outro canal aferente, outro e outro aqui. Os canais aferentes, eles possuem, olha só, cada um, poros, aberturas aqui. Os porócitos estão aqui, ó, certo? Olha aqui o poro. E aí, eles estão vizinhos aos canais radiais. Quem são os canais radiais? Vem para a figura de novo. Olha para cá. Isso aqui é um canal radial, esse outro, esse. Vejam que os canais radiais, cada um, estão revestidos, olha, de azul aqui, revestidos de coanócitos. Perfeito? Então, os coanócitos, repetindo, não estão revestindo a espongiocela, e sim revestindo os canais radiais. Como é o fluxo de água aqui? Vem comigo. A água está aqui no meio externo, entra aqui pelo canal aferente. Esse canal aferente, acabei de dizer para vocês, tem o poro aqui, aberturas. Então, esses poros aqui permitem que a água passe do canal aferente para o canal radial. Então, essa água, olha o pincel aqui, ela vem, passa aqui para o canal radial e passa aqui para esse outro canal radial aqui. A água que está entrando aqui passa para esse canal aqui e esse canal. E aqui também, ó, entrou aqui no canal aferente, entra para o canal radial e entra para esse outro, e assim vai, beleza? Do canal radial, essa água passa para a espongiocela, através de movimentos dos flagelos dos coanócitos. Na espongiocela, essa água vai ser eliminada pelo ósculo e vai para o meio externo. Perfeito, gente? Deu para entender que o fluxo de água aqui é diferente? Então, aqui tem diferenças em relação ao primeiro tipo. São esses canais aí, certo? Terceiro tipo, leuconoide. Pessoal, o tipo leuconoide são esponjas mais complexas, maiores. Vejam que elas são maiores, são mais espessas, mais largas. A espongiocela continua também aqui nesse tipo muito estreita. Olha só como ela é estreita. É só esse espaçozinho central aqui. Também não é revestida pelos coanócitos, a espongiocela. Aqui a gente vai ter os canais aferentes, que eu falei aqui, mas vamos ter também os canais eferentes, cuidado para não se confundir, e também vai ter o que é mais característico delas, as chamadas câmaras vibráteis. Então, bora entender o que são cada um desses. Onde é que eles estão aqui? Dá o zoom, por favor. Olha para cá o pincel. A água, ela vem, olha, gente, entra aqui pelo canal aferente. Essa água cai nessas câmaras aqui, ó. Ela vem por aqui, a água, ó, e cai nessas câmaras. Essas câmaras são dilatações aqui, cheia de coanócitos revestindo internamente. Então, esses coanócitos movimentam essa água aqui dentro, retém os nutrientes, a água vem, olha, e cai aqui, ó, no canal, olha, atenção, o canal eferente. O canal eferente é aquele que vai, olha, levar a água das câmaras vibráteis para o quê? Para a espongiocela. E aí a água chega na espongiocela pelos canais eferentes. Daqui ela é eliminada pelo ósculo até o meio externo. Câmaras vibráteis, por que vibráteis, gente? Porque são câmaras cheias de vibrações, de flagelos aí dos coanócitos. Então a água se movimenta. Então muito cuidado, canais aferentes são esses aqui, por onde a água entra. E os canais eferentes são os canais que levam a água das câmaras para a espongiocela. Cuidado com isso. Perfeito, gente? Então, tudo que eu falei praticamente já está aqui. Qual é o fluxo de água? É esse que eu disse, nessa sequência. A água do meio externo entra pelos canais eferentes, câmaras vibráteis, depois os eferentes, espongiocela, ósculo e meio externo. Acabei de falar para vocês. Perfeito? Bora para cá, pessoal. Vamos avançar. Classificação. Pessoal, a gente não vai caracterizar cada uma dessas classes de forma muito extensa. A gente vai pegar só características marcantes de cada uma, senão é humanamente impossível, tá entendendo? Memorizar tudo.
A classe calcária são aquelas esponjas, ó, calcária, lembra calcário. Calcário é carbonato de cálcio. Então, são aquelas esponjas que predominam nelas espículas calcárias. Eu peguei a esponja aqui e levei para o laboratório. Se eu observar que tem mais espículas calcárias, grande chance de ser dessa classe. Perfeito? Classe Desmompogiae. Pessoal, as esponjas dessa classe apresentam espículas já ricas em sílica, espículas silicosas, ou fibras de espongina, que nós vimos, que são fibras proteicas, certo? Pode apresentar as duas ou só uma delas. Isso é a característica principal dessa classe. E a outra classe, Hexacytinellidae, é uma classe que, olha, hexa, lembra 6. Qual é a característica marcante dessa classe? Possui espículas ricas em sílica, mas essas espículas, ao contrário das outras, elas possuem 6 raios. Lembra que eu falei que as espículas têm formato de estrelas, formatos bem variados? Então, aqui vai ter 6 raios pontiagudos, certo? Então, 6 raios, lembra hexa. Dá para a gente, na questão, associar isso, sem problema nenhum. Onde é que elas vivem? Na Antártida. Eu quis colocar o habitat delas aqui porque é um habitat que não é tão comum, um ambiente extremamente inóspito, né? Com temperaturas muito baixas. E um fator interessante aqui também, uma característica, é que essas esponjas, quando elas morrem, elas apresentam um esqueleto vitrificado, pessoal. Vitrificado porque a sílica, que é o componente principal, tem formato, é um componente, melhor dizendo, do vidro. Então elas, quando morrem, permanecem essas espículas, elas não são decompostas e tem um formato aí de uma esponja de vidro. Inclusive no Japão, o pessoal dá de presente a recém-casados esponjazinhas de vidro vitrificadas, né, com esqueletos de crustáceos dentro, geralmente de um casal, macho e fêmea de camarão. Por quê? Porque, normalmente, no ambiente natural, crustáceos, casais de camarões, por exemplo, entram nessas esponjas, vivem lá a vida toda, se reproduzem, têm filhotes, os filhotes saem e eles permanecem lá até morrerem, certo? Então, eles dão esse presente simbolizando justamente um desejo de vida longa ao casal, que o casamento perdure por muito e muito tempo. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso. Só uma questão que eu queria colocar em relação aos elementos esqueléticos, as espículas, tudo, e também as fibras de espongina, é que muitas vezes, gente, as esponjas são utilizadas para realmente polir objetos e também utilizadas ainda para banho, aquelas esponjas que antigamente se usava para esfregar a pele, né? Ali a gente tem justamente fibras de espongina, fibras proteicas ali presentes. E também algumas espículas podem também persistir, certo? E bora para o próximo vídeo para finalizar. Aspectos reprodutivos, bora lá. Então bora lá, pessoal, vamos finalizar tratando agora de reprodução. Ocorre 2 tipos de reprodução nos poríferos, pessoal. As esponjas, elas podem se reproduzir de forma assexuada, como também se reproduzir de forma sexuada, certo? Então, assexuadamente, ela pode se reproduzir de 3 maneiras que estão aqui. A primeira, nós chamamos de regeneração, certo? A regeneração nada mais é do que pedaços ou fragmentos da esponja que se soltam dela são capazes de gerar, de formar uma nova esponja, capazes de gerar um novo indivíduo. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, 3 pedacinhos da esponja se soltaram. Cada pedaço desse dá origem a um indivíduo. Perfeito? Então, esse processo, essa reprodução, ela é chamada de regeneração. Houve presença, participação de gametas? Não. Então, é do tipo assexuada. Bora para cá.
brotamento. Pessoal, o brotamento, tá aqui para vocês, ele consiste na formação de expansões da parede da esponja, e essas expansões elas vão formar novas esponjas. Essas expansões laterais da parede da esponja, elas são chamadas de brotos. Então, olha só aqui o desenho de novo. Isso aqui é um broto, isso aqui é outro e esse outro. São expansões aqui do mesoílo, que é justamente a parede da esponja, certo? Cada broto desse vai dar origem, repito, a um novo indivíduo, a uma nova esponja. Também do tipo assexuada, porque não há fecundação, não se fala em gametas. É importante ressaltar, e eu coloquei aqui, que os brotos eles podem se soltar do indivíduo aqui, cair no substrato e em condições adequadas eles crescerem aqui, certo? Separadamente. Mas se eles persistirem, permanecerem aqui na esponja, na parede, pode haver aí a formação de colônias, onde você tem vários indivíduos agregados fisicamente, um no outro. Beleza? Existe essa possibilidade. Terceiro tipo de reprodução assexuada, a gemulação. Olha para cá. O que é a gemulação? A gemulação ela consiste, ela se caracteriza na formação de estruturas que são resistentes, certo? E que essas estruturas vão ter a capacidade de dar origem a novos o quê? Novos indivíduos, a novas esponjas. Essas estruturas resistentes, elas são chamadas de gêmulas. Então, as gêmulas, por isso o nome gemulação, são estruturas resistentes que se formam, são estruturas reprodutivas capazes de gerar novos indivíduos. E quando é que a esponja ela forma as gêmulas? Quando é que ocorre a gemulação? Ocorre primeiro em espécies normalmente de água doce e em períodos em que ocorrem secas extremas, onde as condições do ambiente ficam extremamente adversas, inóspitas para o crescimento das esponjas, e aí elas acabam que formando gêmulas. Essas gêmulas são liberadas no ambiente, caem no solo, no substrato, e essas gêmulas são capazes de suportar esse período adverso, esse período aí de seca, por exemplo. Quando as condições voltam ao normal, voltam as chuvas, o ambiente lá de água doce ele volta a encher, aí essa gêmula ela simplesmente dá origem a uma nova esponja, a uma esponja jovem que vai crescer até formar a esponja adulta. Perfeito, gente? Essas gêmulas, está aí na tela para vocês, elas são formadas por uma parede espessa, tem que ser espessa para resistir às condições ruins do ambiente. E essa parede está cheia de espículas, de elementos esqueléticos que a gente já estudou, já viu agora há pouco, certo? E dentro está cheio de ameboides. Ei, por que dentro das gêmulas tem ameboides? Porque os ameboides, eles são células, não esquece, totipotentes. Quando as condições do ambiente voltam ao normal, esses ameboides, eles são expulsos, eles saem desse orifício aqui, que vocês estão vendo aí, chamado micrópila, e aí, ao sair, eles conseguem se desenvolver formando novas células que vão originar a esponja adulta, com aqueles diferentes tipos de células. Perfeito, gente? Então, basicamente, reprodução assexuada é isso aí. Bora para cá agora, reprodução sexuada. Pessoal, a reprodução sexuada, ela se caracteriza aqui de diferentes maneiras, dependendo das espécies. Então, por exemplo, tem espécies que são monóicas, são hermafroditas, são capazes de produzir gameta masculino, espermatozoide e óvulo, gameta feminino. Mas tem outras espécies que são o quê? Dioicas, de sexos separados. Existe esponja também macho e esponja fêmea em algumas espécies. Por isso que elas podem ser também dioicas.
Não esquecer que os amebócitos, eles são totipotentes. Então, eles formam os espermatozoides e formam os óvulos. Espermatozoide é célula, gente. Óvulo também é célula. São células reprodutivas, certo? Então, os amebócitos vão formar esses gametas. A fecundação aqui, ela é interna. Cuidado, tem gente que pensa que é externa, que vai acontecer lá na água do lado de fora da esponja. O normal predomina aqui a fecundação interna. Ocorre lá dentro do mesoílo. E aí eu sei que a essa altura você já sabe o que é o mesoílo. A parte interna lá na parede da esponja. O desenvolvimento, ele pode ser direto e indireto. Pessoal, bem simples. O desenvolvimento direto, você tem, após a fecundação, a formação do zigoto, que dá origem à blástula, e a blástula, ela vai originar diretamente em uma esponja jovem, parecida, semelhante com a esponja já grande, adulta. Por isso que o desenvolvimento é direto. Blástula, esponja jovem e o adulto. Perfeito? Já no desenvolvimento indireto, atenção, que é justamente o que a gente vai envolver o ciclo reprodutivo, a blástula se forma após a fecundação, né? Forma-se o zigoto, a blástula. Essa blástula vai dar origem não à esponja jovem diretamente, ela dá origem a uma fase larval totalmente diferente. Então dá origem a uma larva. E essa larva vai dar origem a quem? A esponja jovem, logo em seguida, certo? Então a diferença é que existe estágio larval no desenvolvimento indireto, no direto não. Então olha para cá, vamos entender agora esse ciclo reprodutivo. Acompanha comigo. Você tem essa esponja aqui, essa esponja, através do ósculo, ela libera os espermatozoides. Quem formou os espermatozoides? Os amebócitos, não esquecem, certo? Muito embora, só uma observação está aí na tela para vocês, algumas espécies, além dos ameboides, os coanócitos, eles se diferenciam, se transformam em espermatozoides. Então, só colocar essa observação para vocês aí, certo? E aí, os espermatozoides, eles saem pelo ósculo, entram pelo poro aqui, olha, pelo porócito aqui lateral, de outra esponja, por exemplo, e aí, ao penetrar aqui, ele cai na espongiocela, ele vem e encontra quem aqui no mesoílo? Lembra que esse espaço aqui é chamado de mesoílo? Vai encontrar o óvulo. E aí, é nesse momento que ocorre a fecundação. Ei, se o espermatozoide encontrou aqui dentro da esponja, na região do mesoílo, o óvulo, a fecundação vai ocorrer dentro da esponja. Por isso, a fecundação, ela é o quê? Interna. Eu não falei em fecundação fora aqui, no meio externo, na água. Perfeito? Não esquece isso. Então, ocorrido a fecundação aqui, o que é que vai se formar? Forma-se o zigoto e esse zigoto vai dar origem a quem? A uma larva, a um estágio larval. Essa larva, ela é chamada de anfiblástula, certo? Então você tem o zigoto que formou a blástula. Essa blástula, ela vai ter aí estruturas locomotoras, que são esses flagelozinhos. Alguns livros colocam como cílios, e aí ela é chamada de anfiblástula. Essas anfiblástulas, essa larva, ela vai sair pelo ósculo dessa esponja, e ao sair, ela vai se fixar no substrato. Acompanha comigo, dá o zoom aí. Ao encontrar um substrato adequado, ela permanece ali. Se as condições forem favoráveis, essa anfiblástula aqui, ela vai dar origem a quem? A um novo indivíduo, a uma esponja jovem que vai se transformar num indivíduo adulto. Então forma-se aqui, vou até colocar aqui no meio, forma-se uma esponja menorzinha jovem, e essa esponja jovem já vai originar esse indivíduo adulto. Perfeito, gente? Então vejam que se eu falei aqui no ciclo que houve formação após a fecundação de um estágio larval chamado de anfiblástula, então esse desenvolvimento ele é o quê? Indireto, certo? Não esquece isso, internaliza bem isso aí. Só uma observação, gente. Além da larva anfiblástula,
Existe a larva também em algumas espécies que tem um nome diferente, chamado de parenquímula. Então tá aí na tela, parenquímula e anfiblástula. Elas estão em espécies diferentes, mas todas fazem parte do desenvolvimento indireto das esponjas. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso. Filo porífero a gente termina aqui. Vamos agora na próxima aula para o filo quiridária. Abraço a todos e até a próxima aula.